invocando a proteção dos mentores espirituais e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos, nessa tarde, falar sobre um tema trazido do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino de Deus. Nessa parte do sofrer, né? do sofrimento e do sofrer bem. Nós podemos nos perguntar, né, com o tema que nós temos, o que é o sofrer bem? Nós temos capacidade de sofrer bem? Temos como sofrer bem a perda de um casamento? Sofrer bem a perda de um emprego? Sofrer bem a perda do ente querido? A perda de um filho? Nós podemos sofrer bem? Ter esse sentimento desse sofrimento de forma positiva? O que quer dizer-nos isso? Além disso, quando eu disse ali, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino do quê? Dos céus de Deus. Então quer dizer que quem sofre vai para o céu? Se eu sofro, se eu perco, se eu tenho um problema físico, um sofrimento, seja uma perda no casamento, etc., eu vou para o céu, então, em virtude de bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino do céu? Então, na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, nós vamos ver em Instrução dos Espíritos, no Evangelho, né, em Instrução dos Espíritos, dizendo o seguinte: bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem. Estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E aí que está a chave. O bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino do céu, é daqueles que sofrem bem. É aqueles que passam pela prova buscando dar o exemplo, suportando-a com dignidade, buscando ultrapassá-la. E não aqueles que, em virtude da dor, se revoltam, se suprimem. Existe uma prece que é a única prece que Jesus nos deixou. Alguém sabe qual é a única prece que Jesus nos deixou? O Pai Nosso. Foi a única prece. E ele diz, não nos deixais. Por que ele não pede, não venha a tentação? Não é mais fácil ele pedir, Pai, não venha a tentação. Não venha o problema. Não é mais fácil Jesus pedir isso? Por que ele diz, não nos deixais cair em tentação? Porque a tentação, o problema vai vir. Porque nós vivemos num mundo de provas e situações. Nós vivemos num mundo de provas. O que ele pede é, me dê força, Pai, para eu poder ultrapassar as dificuldades, que elas virão. Né? Nós que temos filhos, o que a mamãe quer fazer? Tem um obstáculo ali, o que a mamãe faz por filho? Quer lá tirar o obstáculo, não é isso? Esse é o certo? Se nós tirarmos o obstáculo da frente do nosso filho? E quando nós não estivermos ali? O que vai acontecer? Ele vai cair. O que nós temos que ensinar ao nosso filho? A ultrapassar o obstáculo. Olha, filho, ali tem um obstáculo. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ultrapassar o obstáculo. É buscar a ação. O filho tem que buscar essa ação e não ultrapassar. A nossa grande missão como pais é de orientar, para que ele possa seguir o caminho correto, certo. Agora depende dele essas escolhas.
Então aqui, a mensagem do Evangelho que nós lastreamos a nossa palestra de hoje quer dizer é que não basta apenas o sofrimento, a dor, para que a gente possa ultrapassar as dificuldades ou pagar as nossas dívidas. Em outra vida, né, eu feri muitas pessoas nos olhos e tal. E aí agora vem um cego de olho. Eu paguei minha dívida? O que vocês acham? Será que eu ferei os olhos das pessoas e agora eu nasci cego de um dos olhos? Porque eu paguei essa dívida que eu tinha de dívidas pretéritas? Eu só vou pagar, meus irmãos, se eu sofrer bem. Se eu sou cego do cego, mas eu busco, mesmo com a minha cegueira, com a minha dificuldade, continuar a trabalhar. Não me revoltar pelo meu problema. Buscar ter soluções, se eu sou cego dos dois olhos, buscar continuar a fazer o meu caminho. Nós temos até um exemplo em Florianópolis, né, da Associação de Cegos, que foi fundada por um advogado que tinha visão, perdeu a sua visão, ele buscou se tratar e viu a realidade das pessoas cegas em Florianópolis, que tinham poucos direitos junto ao SUS, entre as entidades, de respeito até da acessibilidade do poder público para poder se consultar nos órgãos públicos, e ele buscou fundar o quê? Uma associação. Então ele, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua profissão, ele buscou ajudar dentro daquela atividade. Então ele não buscou se encolher porque ele ficou cego, se aposentar, ficar abandonado, ficar dentro de casa e acabou o mundo. Acabou a vida dele. Não. Ele conseguiu compreender outros espaços, coisas que ele não via. Ele só foi ver quando ele ficou cego. Ele brincava dizendo, né? Só fui ver isso quando eu fiquei cego. Quando ficou cego, ele teve a sensibilidade de ver. Muitas vezes o problema que ele não via. Embora fosse advogado, embora fosse trabalhasse numa área jurídica, né, e não buscava entender essas dificuldades dessas pessoas. Nós tivemos aqui até em Florianópolis um dos grandes baluartes da pessoa com acessibilidade, que é o Zezinho, não sei se alguns de vocês conheceram, da Flodef, que foi um grande batalhador pela população, pela acessibilidade, fez vários convênios, buscou junto à prefeitura, era sempre um batalhador, e que lutava exatamente pelos direitos da pessoa. A certa é que, inclusive, nós temos cadeira de rodas, o Zezinho, inclusive, nos ajudava com a questão da Flodef, foi parceiro, e buscava com que houvesse as pessoas pudessem, como nossos irmãos que estão aqui com cadeira, pudessem locomover normalmente. Continua a vida deles normal, como qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas isso o que é? Nós temos essa dificuldade, mas sabemos ultrapassar. Somos exemplo. Não precisamos de ninguém. Nós temos a nossa independência. Nós temos os nossos direitos. Nós que temos as nossas dificuldades. Quando a gente sofre, tem esse sofrimento, essa dor, seja ela qual for, a perda de um ente querido, etc., nós entendermos como até agora recentemente uma mãe que conversou conosco há pouco tempo, ela perdeu um filho por câncer e ela hoje ajuda o CEPOM. Ela começou a compreender o que era o câncer, outras crianças, o sofrimento, perdeu a sua filha, o que ela fez? Continuou ajudando a trabalhar naquela área, a buscar com que outras crianças possam melhor tratadas, a verificação do câncer precoce, a dor transformativa. Isso é sofrer bem. Ela sofreu a perda de um filho, é muito duro, todos nós sabemos, é algo, talvez, das maiores dores que qualquer um possa ultrapassar, né? Mas ela não ficou com aquilo dentro dela. Ela buscou aquela dor e transformar aquela dor em amor. Em outras crianças, outras meninas não vão passar o que a filha dela passou. Vão ter outras oportunidades. Então essa é a grande transformação que nós temos oportunidade. Que é o que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. Porque ele soube ultrapassar essas dificuldades. Porque sendo a dor, buscou compreender ela e buscou ser o exemplo que muitas vezes precisamos ter.
Quantos de nós que já passou por um problema de saúde grave, né? E a gente começa a fazer uma reflexão com a família, porque a gente não estava, né? Quando a gente está bem, os últimos a gente querer do nosso lado é a família. Queremos o mundo do nosso lado. Mas quando a gente está mal, é a família que muitas vezes vai nos dar a contribuição. E a gente começa a pensar também na nossa família. Então, às vezes, uma dor, uma doença, faz com que nós voltemos ao nosso pensamento, à nossa família, às nossas responsabilidades, com aqueles com quem a gente convive, seja lá no lar dos idosos, com aqueles irmãos que estão conosco hoje, um ajudando o outro, seja na nossa casa, seja em qualquer local, no nosso trabalho, que a gente está trabalhando, um outro colega que tem uma dificuldade maior no trabalho, e que a gente pode ajudá-lo a ultrapassar essas dificuldades e também fazer o seu crescimento. O sentido de colaboração, são várias as oportunidades que estão nas nossas mãos. Quando eu falo importante da questão da dor, entra a questão da resiliência, que é o suportar a dor, as dificuldades, porque elas virão. E esse suportar não é ficar aguentando a força, não. O suportar é entender que a dor veio, mas que Deus não nos coloca um fardo maior que possamos suportar. Que está nas nossas mãos a capacidade de ir para frente. E que isso será reconhecido. Porque tudo que a gente faz, ou deixa de fazer, leva em conta a nossa vida pretérita e a nossa vida futura. Vamos lembrar que, além da resiliência, do suportar, tem que ter a proatividade. É isso que a doutrina espírita fala. É isso que fala o bem sofrer. A proatividade é, tendo o problema, buscar ultrapassá-lo. Então, quando a gente... E aí eu já respondi uma outra pergunta que seria interessante também fazer. Se nós sofremos, poderíamos, essa dor, poderíamos buscar abrandar essa dor? Poderíamos pedir que houvesse um abrandamento dessa dor? E que Jesus nos diz é que todos nós nos deu a inteligência, a capacidade. Então, se a gente nasce, por exemplo, num lar humilde, com dificuldades financeiras, nós devemos buscar com que haja uma melhor qualidade, que nós tenhamos dentro da nossa sociedade uma escola pública melhor para os nossos filhos, que nós podemos buscar com que haja maior igualdade salarial entre homens e mulheres, buscar os direitos entre gêneros, entre raças, que muitas vezes são desconsiderados. Cabe a nós, sociedade, buscar fazer esses direitos serem garantidos. Não, nós sofremos, então deixa, se eu sou perseguido racialmente, se eu sou perseguido por ser mulher, se eu sou perseguido por ser homossexual, eu tenho que aceitar isso aí. Não! Nós temos que buscar a nossa cidadania, nós temos que ser cidadãos, nós temos que buscar os direitos, quando a gente busca os nossos direitos em relação a essas pessoas, nós também ajudamos a outras pessoas que não buscam os seus direitos, a que essas outras pessoas também busquem os seus direitos a serem defendidos. Portanto, nós temos sempre que buscar, mas sem a revolta. Mas sem a revolta. É entendendo muitas vezes a deficiência do outro compreender sobre nós. Compreender que nós temos uma deficiência, que a gente não tem a capacidade, mas a gente quer passear, quer andar, quer ir em outros lugares, como qualquer outra pessoa. Porque nós somos exatamente como qualquer outra pessoa. Não é porque o nosso irmão está na cadeira de roda que ele não possa estar convivendo conosco. Como aqui, assistir uma palestra, ir em outro local. Ele vai ter uma maior dificuldade, como eu, com a minha idade, vou ficando mais velhinho, também vou ter uma maior dificuldade de locomoção, mas continuo tendo a oportunidade de fazê-lo. De poder ir numa palestra, como os irmãos estão vindo aqui, de poder ir passear, de poder, enfim, de poder viver. Isso é importante para todos nós. É isso que nós temos que compreender e nós devemos lutar por esses direitos. Nós devemos buscar fazer com que a gente tenha uma vida mais correta, mais digna, mais adequada. E a gente fazendo isso por nós, outras pessoas vão ver esse exemplo. E vão dizer, poxa, eu vou seguir, eu vou buscar esses direitos também. Então, nós temos sempre que buscar entender que a proatividade, as dificuldades que eventualmente nós tenhamos, nós podemos ultrapassá-la com as nossas ações. Mas, se nós então, o sofrimento também faz parte para que a gente possa, né,
ter entendimento sobre a nossa vida, mudar o nosso plano de vida, buscando ter uma família, dar respeito mais à nossa família, aos nossos amigos que estão do nosso lado, né? Quando a gente sofre, a gente vê que os outros se preocupam, a gente, poxa, eu vi que aquele amigo, eu achava que não era tão meu amigo, agora estou vendo que ele está aqui do meu lado, me ajudando, aí começa a se ter uma relação que muitas vezes não existia, né? E que a dor muitas vezes vai nos trazer, porque vai nos trazer os verdadeiros amigos. É quando a gente sofre que a gente vê quem são efetivamente os nossos amigos, né? E a gente começa a fazer reflexão também da nossa vida, e a gente tem que fazer essa reflexão não do lado negativo. Eu sou um coitado, eu sou um miserável, não vai dar, minha vida vai ruim, e nós vamos ficando lá embaixo, chegando lá, não levanta. Não teve dificuldade? Tenho. Agora vamos para frente. Eu tenho coisas por fazer, eu tenho ainda ideias, coisas boas, e quando a gente faz isso, aquela outra pessoa que às vezes vê você numa situação pior, mas você bem, positivo, andando, vai dizer, poxa, eu quero ser que nem ele. E passa a ser o exemplo. E aí é uma outra pergunta que a gente pode fazer. Poderíamos pedir a Deus para suportar mais provas? E a resposta até dos Espíritos, eles nos colocam né, que não busque aumentar as vossas cargas, né? Que nós nos comprometemos dentro da própria espiritualidade. Porque essas provas que nós recebemos são provas advindas do trabalho que a gente faz na espiritualidade, na conversação com os próprios espíritos, né? E para que se busque a gente entender com eles de como é que a gente vai ter uma vida pretérita. Vamos dar um exemplo aqui no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, na pergunta 258. O Kardec pergunta aos espíritos, quando no estado errante, lá na espiritualidade, quando está lá na espiritualidade e não veio ainda para a Terra, quando no estado errante, e antes de se reencarnar, até nós encarnarmos, o espírito tenha consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante toda a vida, aí os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, grande parte de nós, a nossa prova, a nossa encarnação, nós preparamos. Onde que nós vamos casar, com quem nós casamos, os filhos que vamos receber, os problemas, eventualmente, de saúde que teremos, e os motivos desse. Mas nenhum dos motivos de dor que, eventualmente, nós suportamos, em outra vida eu tinha tirado os olhos do Toninho, eu tirei lá os olhos do Toninho, agora eu vim cego, aí eu estou pagando? Não é esse o motivo. É eu compreender muitas vezes pela cegueira que os olhos são importantes para a pessoa. E aí, muitas vezes eu tendo essa compreensão, né? Agora, eu não ficar revoltado por isso. Se eu fico revoltado, eu não resolveu. Porque eu tive um problema, mas também não resolvi esse problema. E todos nós, seja em qualquer tipo de... temos problemas que vamos suportar, recebemos. Ou até alguém que aqui nunca sofreu. Todos nós sofremos. A forma como nós ultrapassamos o sofrimento, a dor, é que vai demonstrar as nossas condições. Então, a gente poderia pedir a Deus maiores provas? Poderíamos, quando elas são positivas para o próximo. Vamos dar um exemplo. Uma Madre Teresa de Calcutá, né, que tinha uma vida extremamente indigna, mas ela acordava às 5 horas da manhã, estava lá limpando o chão, ajudando, pegando pessoas, levantando ela que não tinha nem forças, prejudicando o corpo dela porque ela queria ajudar o outro. Quando essa ajuda é uma ajuda de amor, de fraternidade, de ajuda, é o silício que a gente diz, né? O silício do bem. É que quando a gente busca não para nos martirizar, mas buscar ajudar o outro. Agora, quando a gente faz, por exemplo, a gente comete um erro e faz uma mortificação, que antigamente pegava lá um chicote e se batia, né? Minha culpa, minha tão somente culpa. Ou aqueles que, em virtude dos atos praticados, iam para um mosteiro, ficar isolados do mundo, tal. Isso tem algum efeito? Não. Porque a própria autoflagelação, eu machucando o meu corpo, eu vou pagar minha dívida? Não. Porque eu não tive uma ação positiva. Só tive uma ação degenerativa do meu próprio corpo.
É esse corpo meu que vai ajudar-me a poder responder pela dívida que eu tenho, por exemplo, com o Toninho, que eu tenha prejudicado ele, né, ou ofendido, ou prejudicado ele. Então é a oportunidade de eu pegar e ir no Toninho, ó, me desculpa, meu irmão, buscar levantá-lo e ajudar-lhe, seja nesta vida ou em vidas pretéritas, porque nós vamos estar ligados. Quando a gente faz uma a alguém, existe essa ligação, como também o amor, existe uma ligação. Agora, e aí nós mesmos, meus irmãos, vamos querer resgatar essas nossas dívidas, esses erros que nós praticamos com o outro irmão. E aí está a importância de nós entendermos isso. O sofrimento, ele tem de duas cunhos, né? A gente conhece o cunho material, o físico, que é a perda de um braço, a perda de um olho, qualquer coisa nesse sentido. Mas existem outros sofrimentos tão ou piores, que são os sofrimentos mentais, a depressão. Quantos de nós, muitas vezes, conhecemos, se não temos, quantos de nós, na nossa família, pessoas que estão em depressão, com dificuldade de caminhar, de seguir a sua vida, extremamente voltados à sua dor, ao seu sofrimento? E como a gente pode sair disso? Como a gente começa a poder trabalhar isso? Na Revista Espírita, a Revista Internacional do Espiritismo, de 2004, uma fala de Isaías Claro, ele fala o seguinte: nós nos construímos ou desconstruímos através dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas obras. Então, essas três palavrinhas nos nossos sentimentos, né? Nós nos construímos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de nossas obras. Então, o pensamento faz com que a gente construa muita coisa ou destrua, porque a gente começa a pensar só negativamente, nós vamos tendo o quê? Nós não conseguimos nos levantar. Eu errei, cometi o ato contra o Toninho, eu errei com o Toninho, eu fiz o mal, agora não tem mais jeito, eu acabei e tal. Eu resolvi o meu problema com o Toninho? Eu continuo me martirizando, eu resolvi esse problema comigo? Não. Agora, eu compreendi que errei, já é importante. Poxa, eu compreendi agora que não devia ter feito isso com o Toninho. Agora, o que eu vou fazer para reverter isso? Primeiro vou pedir desculpa. Isso já não vai ser suficiente, porque o Toninho está lá, cego lá, coitado, jogado ali no canto. Eu dei lá umas pauladas nele e joguei lá no canto, Toninho. Está lá, o Toninho, tá, coitado lá, o Toninho. Então, eu tenho que ajudá-lo também a levantar-lhe, e aí eu começo a oportunizar, a fazer também a caridade, que é a ação. Então, não é só o pensamento. Eu pensei, saí do negativismo, eu sou um coitado, eu sou miserável, eu fiz isso. Passei para um outro estágio, que é, eu errei, eu tenho certeza disso, eu tenho que fazer alguma coisa. E em segundo estágio, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ter esta ação. E a questão, quando a pessoa está numa questão de depressão, voltada naquilo, o que ela tem? Ela não consegue sair. Ela fica apenas no seu pensamento, só na sua situação, no seu umbigo. É como se eu pegasse uma folha em branco, né? Botasse um ponto preto no meio da folha, né? E mandasse vocês fazer uma redação. As pessoas olhavam aquele ponto e de repente fazem a redação falando daquele ponto. Fica em torno daquele ponto preto. Quando a folha tenha tudo para te falar, menos sobre o ponto preto. Você fica vinculado àquilo, vidrado naquele ponto preto. Então a gente não pode, o erro que a gente praticou, todos nós erramos. Não está ninguém sobre a terra que não tenha errado. Ou tem algum santo aqui? Todos nós erramos. O que nós devemos é entender que erramos e buscar reverter. E como é que a gente reverte? Ou ajudando o Toninho, mas o Toninho não está mais aqui, ele desencarnou, foi para a espiritualidade. Eu tenho outros Toninhos, tem outras pessoas que eu posso ajudar, e isso vai ser levado em conta. E quando eu desencarnar, eu vou, com certeza, a espiritualidade vai me aproximar do Toninho. E se o Toninho precisar, vai fazer com que a gente se oportunize essa relação, para que a gente possa se recuperar, se perdoar, se amar, se buscar resolver essa questão difícil. Às vezes o Toninho vindo como meu filho,
às vezes o Toninho vendo como meu pai, enfim, buscando uma relação para que a gente possa transformar um ódio em amor, em desamor em fraternidade, em busca de relações. Essa é a grande beleza que é, né? E a questão da depressão, ela vai ser tratada, meus irmãos, das nossas depressões, dos nossos problemas, quando a gente conseguir sair de olhar para o umbigo, olhar para de dentro de nós. Conseguimos dar os primeiros passos, compreender, erramos, mas todos nós erramos. Isso que a gente tem que entender. Não tem lugar nenhum que não tenha pessoa que tenha cometido um erro, seja, muitas vezes eu fiz uma palestra sobre o aborto, né? Ah, e a pessoa que aborta para o inferno, porque o Espiritismo diz que é contrário ao aborto? Não. Todos nós erramos. Tem várias oportunidades de recuperação, seja ela adotando uma outra pessoa, ouvindo a criança do nascimento numa outra oportunidade, ou ajudando um lá. Haverá esse resgate. Então, esse problema que nós cometemos, esse erro, ele existe, sim. Mas esse erro vai ser superado. Por como? Por amor. É nós entendermos essa situação que faz com que nós possamos crescer e evoluir. Aí nós vamos verificar, né, uma das coisas que são duas coisas importantes. A doutrina espírita nos fala sobre o esquecimento do passado. Não é porque a gente tem, às vezes, problemas, a gente pode pensar, Deus é justo, né, vendo, se eu tenho um sofrimento, eu não fiz mal a ninguém, por que eu sofro? Pô, existe... Aí, se eu fiz mal a alguém, Deus é vingativo, então? Né? Se a gente fez um mal a alguém, fiz um mal ao Toninho, então agora estou sofrendo, então Deus fez isso para mim porque Ele é vingativo? Não. O objetivo, como eu falei aqui, é do bem sofrer. É de eu entender esse ato, para que eu possa aprender, crescer e buscar a minha evolução. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, que com escolha nossa mesmo, como nós vimos no Livro dos Espíritos, que o próprio Espírito busca para, com essa prova, poder fazer a sua recuperação. Então, o esquecimento do passado, muitas vezes, ele tem importância, porque às vezes vem um Toninho, que é um inimigo de vida pretérita, e ele, como filho, eu sabendo que é um inimigo, eu já tenho uma recepção negativa. Então, a espiritualidade oportuniza com que ele possa vir e a gente vai se afinizando com o passar do tempo, trabalhando essas diferenças nossas, que elas vão aparecer, porque são dois espíritos, às vezes, afins ou desafins. Né? A gente muito vê isso nos casais, né? Quando tem filhos, dois filhos, um filho faz uma coisa, o outro faz a mesma coisa, o pai critica um e não critica o outro. Porque muitas vezes, por mais que ele não queira, ele tem uma afinidade com um e não tem com o outro. Muitas vezes um faz uma coisinha assim e já acha que é um erro enorme. O outro faz assim e ele ri, ai que bonitinho. São afinidades e que nós temos que trabalhar, por isso está na nossa família, por isso que a nossa grande missão é dentro da nossa família. É de a gente buscar trabalhar essas situações que vêm de vida pretérita, são oportunidades que nós temos. E por isso o esquecimento tem essa facilidade de que a gente possa se autogerir. E o futuro, Alexandre? Não seria interessante saber o futuro? Eu sofro agora. Pô, se eu visse o futuro, né? Eu já não poderia então ficar bem? Será? A espiritualidade não é uma questão de ver só em casos raros, porque o futuro, na verdade, todos nós somos destinados à luz. O Espiritismo já nos disse. Né? Mas, se por exemplo, vocês imaginem assim uma situação. Né? Eu fiz um transplante de rim aos 18 anos. Certo? 18 anos eu fiz um transplante de rim. E se imagine eu com 15 anos, fosse ver o futuro, e visse que eu com 18 anos faria um transplante de rim. Eu estaria no 15 anos até os 18, preocupado que eu estou acabado com a minha vida. Acabei a minha vida. Aconteceu o problema, minha família me ajudou, hoje tenho 58 anos, né, tenho mais de 36 anos de transplante de rim, fiz a minha vida. Então, a oportunidade de eu ver o futuro, e se esse futuro vai ser o que eu for fazendo transplante, eu talvez não estaria hoje como profissional, para dali constituir uma família, tenho filhos, etc. Busquei seguir toda uma vida dentro da normalidade. Mas por quê? A questão do enfrentamento do problema, da dor. É essa a oportunidade que Deus nos dá, que está nas nossas mãos.
Então, o que vai acontecer no futuro, a única questão certa que vai acontecer é que todos nós somos destinados à luz. Ninguém se perderá. Uns vão chegar mais cedo, outros chegar mais tarde, depende de quem? De nós. Cabe a cada um de nós estar nas nossas mãos essa ação. E para encerrar, eu vou fazer uma leitura de um texto, de uma poesia, vamos dizer assim, de Fernando Pessoa, o grande poeta português, que fala exatamente dessas dificuldades, né? E ele coloca, o texto é depois de tudo. Depois de tudo ficaram três coisas. A certeza que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que todos podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos da queda, fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro, como a de hoje. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.